Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática, onde vamos aprender sobre frações. Peço que você preste bastante atenção na aula, faça as anotações para que você possa ter um material de estudo. E caso você não entenda, entre em contato comigo e assista o vídeo novamente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, as frações fazem parte dos conjuntos dos números racionais, simbolizados pela letra Q. O que são conjuntos? É um grupo de números que seguem uma certa ordem numérica, uma certa sequência. Lembrando, eu tenho o conjunto dos números naturais, simbolizados pela letra N. Esses números são iniciados a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e de forma infinita. Eu também tenho o conjunto dos números inteiros, simbolizados pela letra Z. Esses números abrangem também os números negativos e eles são infinitos, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e de forma que essa sequência continua infinita. Racionais significa ratear. Ratear significa divisão, ou seja, os números dos conjuntos dos números racionais, simbolizados pela letra Q, saem de uma divisão. Certo? Esses números podem ser tanto negativos quanto positivos e simbolizados de mais de uma forma. Por exemplo, menos 2, menos 1, 1 e 2, que são positivos, menos meio e 1 meio positivo, 0,5 ou menos 0,5. Então, o conjunto dos números racionais, tá, sai de uma divisão. Beleza? Vamos para algumas definições então de frações. Aqui eu tenho uma fração, A sobre B. Para que eu tenha uma fração, B tem que ser diferente de zero, não pode ser zero aqui embaixo. Não existe um número dividido por zero. O A, eu levo sempre o nome de numerador. E o B leva o nome de denominador. O que é o numerador? O numerador indica quantas partes de um todo foram tomadas. E denominador indica o total de partes iguais que foi dividido. Lembre-se, toda fração é uma divisão, ok? Vamos pegar isso de uma forma mais visual. Eu tenho uma barra de chocolate, eu tenho uma pizza e eu tenho um bolo de morango. Se eu pegar e dividir o chocolate em 4 partes, a pizza em 8 partes e o bolo em 14 partes. Então eu vou ter um chocolate de 4 partes, uma pizza com 8 partes e um bolo com 14 partes. Ou seja, como eu dividi, então o chocolate, o denominador vai ser 4. Na pizza, o denominador vai ser 8. E no bolo, o denominador vai ser 14. Logo, se eu comer um pedaço de chocolate, eu vou ter tomado um pedaço de 4. Então, eu vou ter 1 sobre 4. Se eu comer 1, 2, 3 pedaços de pizza, o meu numerador vai ter 3, porque eu peguei 3 pedaços de uma pizza de 8 pedaços. E se eu comer 6 pedaços de um bolo, eu vou ter 6 sobre 14, porque eu comi 6 pedaços de um bolo, desse bolo de morango aqui. Ou seja, o denominador representa quantas partes o inteiro, o todo, está dividindo, e o numerador representa quantas partes eu estou pegando ou representando, tá, desse todo. Beleza? Como que eu faço a leitura? Sempre que eu tenho aqui 1 sobre 4, eu vou ter 1 quarto. 3 sobre 8, eu vou ter 3 oitavos. E 6 sobre 14, eu vou ter 6 14avos.
beleza? Para que eu possa fazer a leitura de frações, nós temos que ler primeiro o numerador e em seguida o denominador, que em algumas frações recebe nomes especiais. Vejamos. Frações com denominadores de 2 a 9. Como que nós vamos ler? Denominador 2, eu vou ler meio. Então, por exemplo, 5 sobre 2, 5 meios. Denominador 3, eu vou ler terços. Ou então, nesse caso, 5 sobre 3, 5 terços. Denominador 4, eu vou ler quartos. Nesse caso, 5 sobre 4, 5 quartos. Denominador 5, eu vou ler quintos. Nesse caso 4 sobre 5 será 4 quintos. Denominador 6, eu vou ler sextos. Então, 4 sobre 6, 4 sextos. Denominador 7, sétimos. Nesse caso, 4 sobre 7, 4 sétimos. Denominador 8, eu vou ler oitavos. Nesse caso, 4 sobre 8, 4 oitavos. E denominador 9, eu vou ler nonos. Então, 4 sobre 9, 4 nonos. Ok? Vamos dar seguimento. Em frações com denominador 10, eu vou ler décimo. Então, por exemplo, 1 sobre 10, 1 décimo. E se for 2? Aí eu vou ler na forma do plural. 2 décimos. Com denominador 100. Então, fração com denominador 100, eu vou ler centésimo. Então, 5 sobre 6, 5 centésimo. Fração com denominador 1000. Então, eu vou ler milésimo. Então, nesse caso, 6 sobre 1000, 6 milésimos. Existem outros casos com outros denominadores. Vamos acrescentar a palavra avos. Então, vamos ver um exemplo. 7, 13 avos. Então, 7 sobre 13 será 7, 13 avos. Vamos ver o exemplo com o denominador 21. Então, nesse caso, 8 sobre 21 será 8, 21 avos. E outro exemplo, denominador 11, 5 sobre 11, 5, 11 avos. Ok? Nesse caso, é só você lembrar o seguinte: denominador 10, 100 e 1000 e de 2 a 9, eu leio 100 avos. Então, décimo, centésimo, milésimo, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, certo? E acima de 10, certo? Eu vou ler com avos. Eu vou acrescentar, vou ler o número, ler o numerador, ler o denominador e acrescentar o avos. Beleza? Eu tenho as frações próprias. O que são frações próprias? São frações que têm um numerador menor que o denominador. Então, nesse caso, vamos pegar um exemplo. Eu peguei aqui um chocolate. Esse chocolate ele está dividido em 4 partes. Então, aqui, se eu pegar uma parte desse chocolate, eu vou ter 1 sobre 4. Nesse caso, o numerador é menor que o denominador. Nesse caso, eu tenho uma fração própria. E as frações impróprias? Então, as frações impróprias têm um numerador maior que o denominador. Nesse caso, se eu pegar um chocolate e comer todas as 4 partes de chocolate e pegar mais um chocolate e comer uma parte desse chocolate, eu vou ter comido 5 partes de chocolates com 4 partes. Logo, o numerador é maior que o denominador. Certo? Então, sempre lembra disso. Eu não consigo comer um chocolate apenas. Sempre quando eu começo a comer um chocolate, eu continuo comendo. Ou seja, eu comi mais de uma parte de 2 chocolates de 4 partes. Então, o numerador se torna maior que o denominador. Beleza? Vamos dar seguimento aqui. E frações mistas. Então, frações mistas são as que possuem mais uma ou mais partes inteiras.
Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar algumas estantes. Tem 1, 2, 3 estantes. Então eu tenho 3 estantes de livros. Cada estante eu vou colocar 5 livros. Então na primeira estante eu tenho 5 livros de matemática. Na segunda estante eu tenho 5 livros de ciências. E na terceira estante eu tenho 2 livros. Então, eu tenho uma estante completa com 5 livros de matemática. Eu tenho mais uma estante completa com 5 livros de ciência. E uma estante não está completa. Nela tem 2 livros, onde cabe 5 livros. Então, o que eu tenho? 2 estantes inteiras e 2 quintos de estantes com livros. Então eu tenho 2 estantes inteiras, certo? E uma estante com 2 livros, onde cabem 5. Nesse caso eu tenho 2 inteiros e 2 quintos. Ok? Então, sempre que você vê uma fração ou um número misto, como alguns livros didáticos falam, significa que tem 2 partes inteiras e uma parte em fração, ok? Uma ou mais partes inteiras, melhor dizendo, e a outra parte em fração. As frações próprias e mistas, elas representam o mesmo número, então eu tenho que aprender a converter uma em outra. Vamos pegar o mesmo exemplo que eu peguei no slide, na apresentação anterior. 3 estantes de livros, cada estante tem 5 livros, e a última estante tem 2. Então, se eu for representar isso, representando uma fração mista na forma imprópria, eu tenho 2 inteiros e 2 quintos. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou usar aqui embaixo o 2 quintos. E que olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar o denominador pelo inteiro e somar com o numerador. Então, 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Então, eu vou ter 12 sobre 2. Aliás, desculpa, 12 sobre 5. Beleza? Então, eu pego o denominador, multiplico pelo inteiro e somo com o numerador. Beleza? E como que eu vou representar uma fração imprópria na forma mista? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali aquele exemplo que eu usei, 12 sobre 5. Eu vou dividir o numerador pelo denominador, fazer a divisão, lembrando que toda fração é uma divisão, e vou manter o resto. Então vamos ver, vamos mostrar isso aqui no cantinho. 12 dividido por 5, 2 vezes 5, 10, 12 menos 10, 2. Olha o que eu tenho nesse caso. Eu vou ter 2 inteiros e 2 quintos, aonde o denominador vai ser mantido 5, tá? O resto vai ser o numerador e o denominador vai ser o inteiro. Aliás, o quociente vai ser o inteiro. Então, nesse caso, eu tenho que manter o divisor ali, certo? O denominador. Ver a quantidade que deu no quociente, que significa que são os inteiros. E o resto eu vou adicionar como o numerador. Beleza? Uma coisa muito importante que eu não falei anteriormente, sempre que o numerador e o denominador forem iguais, o resultado será 1. Então, nesse caso, 4 sobre 4 é igual a 1. Ok? Então, eu represento sempre com 1 também. Não importa qual é o numerador e o denominador. Se eles forem iguais, o resultado será 1. Ok? Então, para que a gente possa terminar, eu peço que vocês façam os exercícios que serão propostos, ok? Não fiquem com dúvidas, entre em contato comigo através dos canais de comunicação da escola, tá bom? E participe da live que vai ocorrer logo mais com o agendamento pela escola.
E eu gosto sempre de falar e falo que os meus alunos são incríveis, porque nós estamos passando um momento muito difícil, um longe do outro, mas a gente permanece unidos com um único propósito. Muito obrigado e até a próxima aula.